Olá, bem-vindo à Escola Extrajude. Trabalhamos qualificando pessoas para atuar no âmbito dos serviços notariais e registrais, através de conhecimentos técnicos específicos para serem utilizados no dia a dia. Hoje a matéria é a compra e venda, o Instituto da Compra e Venda e os reflexos que esse instituto tem perante esse serviço. Isso interessa tanto aos notários registradores quanto aos corretores imobiliários, advogados e demais operadores do direito. Tá? A Compra e Venda é um instituto do direito civil, mas que conversa com o ramo do direito imobiliário. Então, isso interessa ao registro de imóveis, ao tabelionato de notas e a outros serviços notariais e registrais. Base normativa. Para não fazer uma aula chata, uma exposição chata aqui, eu vou fazer um bate-papo com vocês sobre esse assunto, tá? Mas às vezes a gente tem que fazer a inclusão de algum slide ou outro com relação aos dispositivos legais. Vamos ver o que diz o artigo 481 do Código Civil. Tá? Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro a pagar-lhe certo preço em dinheiro. Portanto, o contrato de compra e venda envolve coisa, preço e o acerto de vontades, o consentimento. Quando vendedor e comprador chegam a um ajuste, a um acordo com relação a uma coisa e a um preço, está celebrado o contrato de compra e venda. Ele vale a partir dali. Depois é aspecto de formalização, quando se vai procurar um serviço notarial para lavrar uma escritura e depois registrar, é o aspecto da formalização e da execução do contrato, tá? Então, esses elementos essenciais da compra e venda sempre têm que estar presentes. Coisa, preço e consentimento. Veremos item por item quais são as suas nuances, as especificidades que têm que ser fiscalizadas e controladas pelos serviços notariais e registrais, tá? Uma observação, esses elementos essenciais, uma vez ajustados, não podem ser alterados. Elementos essenciais não podem ser alterados, tá? Então, se contratou uma compra e venda do imóvel X, fez a escritura e registrou essa escritura. Tempo depois, vêm as partes e querem dizer que o negócio não era com relação ao imóvel X, e sim ao imóvel Y. Como é que se faz? Como é que se resolve isso? A princípio, é preciso ou distratar, pelo artigo 472, lá do Código Civil, faz o distrato daquela compra e venda para então formalizar o contrato correto, ou vai fazer uma troca, vai fazer uma permuta, tá? Mas não é possível fazer um aditamento ou uma escritura pública de re-ratificação para fins de trocar a coisa ou alterar o preço, aquele pactuado e especificado, né? Porque este era o acordo inicial, esta era a vontade inicial. Tá? Via de regra, isso não é possível, salvo se demonstrado por alguma prova documental que houve algum equívoco, tá? Alguma prova documental anterior. Um exemplo que dá para trazer para vocês, uma doação, por exemplo, que é feita na mesma oportunidade para 2 filhos. Emitida a guia do imposto de transmissão causa-morte do imóvel X para a filha e do imóvel Y para o filho. No momento de formalizar a escritura se inverteu isso e se registrou. Tá? Então aí se demonstra através das guias, que são preparatórias, são documentos preparatórios para lavrar a escritura, que houve um equívoco. Aí sim se autoriza uma re-ratificação nesse sentido, porque tem prova documental material demonstrando o equívoco do notário, né, na hora da lavratura. Fora disso, não é possível, tá bem? Um aspecto importante, nós vamos trazer para vocês, temos que trazer o texto da lei, é o artigo 166, que trata dos atos nulos.
Tá? Por quê? Porque são esses os defeitos dos negócios que podem comprometer uma compra e venda, por exemplo. Tá? Então vamos passar para os amigos. É nulo o negócio jurídico quando? Inciso 1, celebrado por pessoa absolutamente incapaz. Vejam aqui a obrigação do tabelião, né? Quando está lavrando uma escritura pública, ou quando for um instrumento particular que está acessando o registro de imóveis e é verificado pelo registrador, né? Aquela questão da capacidade, da legitimidade das partes, né? A verificação da capacidade para o ato. Se a pessoa é maior de idade ou se ela é relativamente incapaz e precisa de uma assistência, né? Se a pessoa não está interditada ou não, e isto pode comprometer o negócio jurídico. Então, algumas cautelas, algumas formalidades para lavrar um ato de compra e venda rígido e correto podem ser verificadas nesse aspecto da capacidade das partes contratantes, tá? Tanto o vendedor quanto o comprador. Inciso 2, se for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto. Não pode fazer, por exemplo, uma escritura pública de venda da lua, tá? Não é possível. Ou até, um outro exemplo, quando está fazendo uma compra e venda envolvendo, estamos tratando de objeto aqui, um objeto que tem um ilícito envolvido. Tá? Foi alcançado por meio ilícito. Isso não torna nulo o negócio jurídico. Inciso 3, o motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. Tá? Então, também tem essa questão. Isso aí, às vezes, é imperceptível, não se percebe na hora da lavratura de uma escritura pública, às vezes uma coação, né? Tu não sabe se aquele vendedor está sendo coagido por outra forma, fora do serviço notarial e registral, que isso vai comprometer o negócio jurídico. Tá? Inciso 4, não revestir a forma prescrita em lei. Isto é fundamental para a atuação dos notários, observância da forma. Tá? Veremos isso aqui mais adiante. Inciso 5, for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade. Também o tabelião deve estar atento. Inciso 6, tiver por objetivo fraudar lei imperativa, né? Um negócio de compra e venda, quando está tentando fraudar uma lei imperativa, tem vício. E o inciso 7, a lei taxativamente declarar nulo ou proibir-lhe a prática sem cominar sanção. Então, vimos que compra e venda importa coisa, preço e consentimento. Vamos tratar de detalhes sobre cada um. Começamos pelas coisas. Artigo 483. Vamos passar essa lâmina para os colegas. A compra e venda pode ter por objeto coisa atual ou futura. Nesse caso, ficará sem efeito o contrato se essa não vier a existir, salvo se a intenção das partes era de concluir contrato aleatório. Isso aqui tem pertinência com a nossa atividade notarial e registral, porque de regra a gente está trabalhando com coisa atual, né? Um apartamento que já está instituído no condomínio, já está regularizado, ou um terreno com uma casa em cima, ou que está na matrícula, princípio da especialidade e objetivo. Copiou o que está no registro atual, na certidão da matrícula. Para a escritura, juntos vão dar suporte para a realização de um novo registro. Então, coisa atual, tá? Mas coisas futuras também são autorizadas de serem contratadas por compra e venda. Um exemplo de uma unidade futura em construção. Para isso é pressuposto o registro da incorporação imobiliária, que veremos oportunamente, tá? Lembrando aqui, com relação à coisa, o contrato pode ser nulo quando a coisa for ilícito, impossível ou indeterminado o seu objeto, tá? Artigo 166, inciso 2º do Código Civil. Ainda com relação às coisas, como trouxemos para vocês, princípio da especialidade objetiva aferido pelo tabelião e controlado pelo registro de imóveis, previsto no artigo 176 e 225 da Lei 6.015. Acerca do preço, do elemento preço, artigo 485, a fixação do preço pode ser deixada ao arbítrio de terceiro, que os contratantes logo designarem ou prometerem designar. Se o terceiro não aceitar a incumbência, ficará sem efeito o contrato, salvo quando acordarem os contratantes designar outra pessoa. E o artigo 486 também se poderá deixar a fixação do preço à taxa de mercado ou de bolsa, em certo e determinado dia e lugar. De regra, esses artigos 485 e 486 aplicam-se para os bens fora do serviço notarial registral. Por quê? Precisa ser
preço determinado para fazer uma escritura pública, tá? O que pode ser determinado às vezes num negócio que passa pelos cartórios é a fixação do preço, por exemplo, em sacas de soja. Isso é possível, né? Trocar um imóvel com relação ao preço, né? E determina o preço, eu vou pagar R$1 milhão, e esse R$1 milhão por aquele imóvel específico é convertido em tantas sacas de soja para ser paga num determinado período, tá? Mas o preço é preciso que esteja estabelecido de antemão. Não é possível essa contratação estabelecer apenas o imóvel pela quantidade de soja. Tem que ter a referência num preço, porque o preço pago em dinheiro é o objeto da compra e venda, tá? Ainda com relação ao preço, a gente tem que trazer para vocês o artigo 108 do Código Civil, porque esse é o requisito da forma que vai vincular a atuação do notário, vai vincular a obrigatoriedade numa escritura pública com relação a uma contratação imobiliária, tá? Lembrando que não é o preço que define a forma do ato, mas sim o seu valor, tá? O valor é aquele que for determinado à base de cálculo lá no imposto de transmissão. É o que o município, por exemplo, quando for um contrato oneroso, como é a compra e venda, estamos vendo, né? O município avaliou, é aquela avaliação que vai servir para determinar a forma, e não o preço que for ajustado entre os contratantes, conforme recurso especial 1.099.480 de Minas Gerais. Tá? Então, de regra, acima de 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país, escritura pública, de regra, porque a lei traz os casos que ela admite um instrumento particular, tá? Isso tem que estar bem claro para vocês, a questão de forma. Artigo 107 do Código Civil, a forma é livre. Mas quando tratar de bens imóveis acima de 30 vezes o salário mínimo vigente no país, é obrigatória a escritura, vírgula, salvo quando a lei dispensar essa escritura pública e autorizar outro instrumento. Lembrando ainda que há institutos que não têm autorização de forma privada, qualquer que seja o valor, por exemplo, o direito de superfície. Tá? Ainda com relação a preço, que nós trouxemos antes, o artigo 166, vale citar de novo o inciso 4º. Né? Por quê? Porque pode ter um valor irrisório com relação a uma contratação imobiliária, bota um valor ínfimo. Isso pode caracterizar a simulação, né? E, por consequência, a nulidade do negócio. Então, o valor de uma contratação imobiliária perante os cartórios tem que ser um valor que corresponda à realidade. Não pode o tabelião e o registrador fazer vista grossa disso, tá? Porque isso determina a forma e determina o que? A rigidez do negócio jurídico. Pode comprometer o negócio jurídico e assim toda a cadeia consequente quando alguém contrata com um valor irrisório, um valor que estabelece uma simulação e por consequência uma nulidade. Tá? Para a formalização de uma escritura pública de compra e venda, o tabelião deve observar a lei específica, a Lei 7.433 de 1985, e o decreto que a regulamenta, o decreto 93.240 de 86, além dos princípios registrais. Tá? Assim foi possível ver até então as questões específicas da coisa e do preço. Trouxemos exemplos, trouxemos problemas que acontecem no dia a dia dos serviços notariais e registrais com relação a preço e com relação à coisa. Apenas para encerrar esse ponto, eu acho que eu deixei passar antes, uma compra e venda de área ideal de um imóvel, quando for para fraudar a lei do parcelamento do solo, também pode ter vício que afronta a lei, né? Porque a lei do parcelamento do solo é uma lei de ordem pública, e aí poderia incidir o artigo 166, inciso 6 do Código Civil, né? Quando essa contratação tiver por objetivo fraudar lei imperativa. Muito cuidado, então, que isso pode ser uma compra e venda que vai ter o vício de nulidade dela quando demonstrado isso. Tá? E às vezes é difícil para o notário e para o registrador perceber alguma questão de nulidade, algum problema, mas tem que ficar atento. Tá?
Essa exposição serve para isso, para a gente trazer toda essa problemática e vocês vão fazer a reflexão e vão fazer a qualificação como bem entendem, seguindo a orientação dos titulares, dos tabeliães e registradores, tá? Então, coisa e preço já verificamos. Vamos passar agora à questão problemática acerca do consentimento, tá? Por quê? Porque uma compra e venda exige o agente capaz, a manifestação de vontade livre, né? E aí a gente tem que analisar lá se está incidindo ou não o artigo 166, inciso 1. Por quê? Porque é nulo o negócio celebrado por pessoa absolutamente incapaz, né? E o artigo 166, inciso 3, o motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. Portanto, a contratação envolvendo essa parte do consentimento, percebam que interessa a condição dos sujeitos, interessa a condição das pessoas. Estamos falando de capacidade, estamos falando de fazer uma contratação séria, rígida, tá? Então, precisa conhecer quem são os contratantes. E isso é relevante para o direito porque tem diversas peculiaridades aí que estão afetas ao princípio da especialidade subjetiva, tá? Então, aqueles requisitos que a gente vê lá na Lei 6.015, nacionalidade, estado civil, profissão, endereço, tudo isso pode ter um reflexo na contratação nesse aspecto do consentimento. Querem ver? Se for uma pessoa jurídica estrangeira adquirindo um imóvel rural, tem problema ou não? Olha, em face da nacionalidade, a gente está vendo que esse consentimento, para ser manifestado, ele precisa observar algumas condicionantes. E para isso é preciso um preparo, um conhecimento específico da legislação. Eu preciso conhecer quem são as pessoas que estão contratando, né? Pessoas físicas, pessoas jurídicas, pessoas de direito público interno, pessoas de qualquer natureza podem contratar. Então, esse conhecimento, o tabelião tem que cuidar. Por quê? Nesse exemplo que a gente trouxe, aquisição de imóvel rural por estrangeiro, que também será objeto de uma apresentação específica, temos a Lei 5.709 de 71 e a Lei número 6.634 de 79, que ela estabelece condicionantes. Tá? Para quê? Para fazer uma contratação imobiliária, para recepcionar esse consentimento envolvendo esse imóvel específico, imóvel rural, e essas pessoas específicas, né, a nacionalidade delas é importante, né? Isto precisa ser cuidado pelo tabelião e pelo registrador. O princípio da especialidade subjetiva, então, vinculado com o consentimento. Tá? As espécies agora de compra e venda. Temos a compra e venda pura e a condicional. Na compra e venda condicional, o que nos interessa saber aqui? Que tem a condição resolutiva e a condição suspensiva. A condição resolutiva é aquela pela qual o negócio já está gerando efeito. A partir da manifestação de vontade, o registro já está gerando efeitos, né? E ele fica condicionado a um evento futuro incerto. Por exemplo, o pagamento feito em prestações que o comprador vai honrar lá na frente, lá no futuro, tá? Ele se torna proprietário desde então. Ele vai registrar esse imóvel, essa compra e venda com condição resolutiva, que eles chamam a cláusula resolutiva expressa, né? Que ela vem dos artigos 127, 474 e 475 do Código Civil, né? E ele vai ser o proprietário até ele cumprir a sua obrigação. Não cumpriu a obrigação, ou seja, não efetivou o pagamento total do preço, que é um elemento essencial, compra e venda não houve. Vai ser desfeito aquele negócio jurídico, ele vai deixar de ser proprietário, né, se não implementou aquela condição resolutiva. Então, aquele negócio vai se resolver, vai deixar de existir, se no determinado período o comprador não efetuar o seu pagamento. Essa é a condição resolutiva que pode ser pactuada e é pactuada comumente nos serviços notariais registrais. Tá? E aqui um parênteses, tem diversas formas de fazer pactuação envolvendo pagamento futuro. Pode ser uma promessa compra e venda, ou uma compra e venda com
essa condição resolutiva ou até uma pactuação de garantia desse pagamento do preço com uma alienação fiduciária. Então, a graduação de força, de eficácia desse negócio vai ficar entre as partes estabelecer e optar por qual caminho. A alienação fiduciária é muito mais segura para o vendedor, né? Mas ele confia no comprador e ele acha que aquela pessoa vai honrar o seu compromisso e já vai outorgar a propriedade. Tudo bem, então faz a compra e venda com a condição resolutiva, né? Ou ele desconfia do comprador, não conhece o comprador e não quer outorgar propriedade alguma, mas apenas um direito menor, um direito limitado, qual seja o direito real à aquisição. E daí ele vai optar por fazer a promessa de compra e venda. Então vejam que tem diversos tipos de negócio para atender a mesma finalidade. E isto é dado às partes optar. Tá? Então estamos tratando da compra e venda condicional, cláusula resolutiva. Agora vamos ver aquela compra e venda que tem uma cláusula suspensiva, uma condição suspensiva. É possível fazer essa contratação e levar ela a registro? O que vocês acham? O que significa essa condição suspensiva? Significa que o direito ainda não existe. Enquanto não implementada a condição, o direito não existe. Aquele título não gera efeito, diferente da condição resolutiva, que ele gera efeito, né, e vai deixar de gerar efeito se aquela condição for observada, ou seja, não pagou o preço, né? Na condição suspensiva é diferente. Enquanto não implementada a condição, não gera direito algum, a não ser uma expectativa de direito. Tá? Então, nesses casos, uma compra e venda com essa condição suspensiva pode até ser contratada por escritura pública, mas não pode ser registrada como compra e venda, porque compra e venda ela não está gerando efeito de compra e venda, o título ainda não está gerando efeitos para fins do registro poder gerar efeitos também. Tá? É possível fazer o quê com essa escritura no registro de imóveis? É possível apenas averbar a existência desse título para a proteção de direitos eventuais, conforme o artigo 130 do Código Civil autoriza. Não é registro de compra e venda isso. É apenas uma notícia de que há um contrato com uma condição suspensiva, através da qual, se ela vier a ser implementada, aquele negócio vai ser válido. Então, isso envolve o quê? Um conhecimento perante terceiros da existência daquela condição, daquele contrato com aquela condição, para que, se ele vier a acontecer, aquele terceiro terá que respeitar aquele contrato. Tá? Particularidades da compra e venda. Artigo 490. Por favor, incluir essa tela. Salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprador e a cargo do vendedor as da tradição. Esse dispositivo aqui resolve aquelas dúvidas que chegam no balcão do Serviço Notarial Registral acerca de quem que tem que pagar as despesas. Tá? É o comprador que vai pagar as despesas de escritura, imposto e registro. Tá? Particularidades ainda com relação à compra e venda. Tem casos específicos que interessam os serviços notariais registrais. O artigo 496, por exemplo, que trata da compra e venda de ascendente para descendente, tá? Que precisa ter um requisito especial, qual seja a concordância dos demais descendentes, porque essa compra e venda ela precisa respeitar a igualdade entre os descendentes. Não pode ser feita uma compra e venda para fraudar a igualdade entre os descendentes, porque essa igualdade decorre de uma norma constitucional, tá? E aqui o Código Civil vem e traz o efeito que é a anulabilidade, ou seja, é um vício relativo que interessa às partes. E aqui há uma grande divergência entre notários e registradores pela possibilidade de lavrar e de registrar atos anuláveis, tá? Deixo aqui a posição externada pela observância fiel da legislação. Se veio aqui a lei e estabeleceu uma condicionante, essa condicionante precisa ser observada para que todo o negócio jurídico seja válido e eficaz. Porque não pode, a meu juízo, atividade notarial e registral
agir para concretizar atos que vão estar sujeitos a uma anulabilidade. Estou defendendo, portanto, que notários e registradores têm que observar este artigo 496, exigindo as anuências necessárias, né, para que o título, o negócio, possa ser plenamente válido e eficaz. Artigo 1º da Lei 6.015, artigo 1º da Lei 8935 de 94, que trazem ali os requisitos, a importância da atividade, a finalística da atividade, que é agir conforme o direito, a autenticidade que está ali, a legalidade, né? Significa agir conforme o direito e permitir que a cadeia de negócios jurídicos seja estabelecida com uma mácula, com um vício consciente e aparente que esse vício está fragilizando o sistema, tá? Mesmo que seja, conforme o Código Civil diz, um negócio que interessa apenas as partes, um vício que interessa apenas as partes, quando chega na esfera notarial e registral, porque o efeito é perante todos, aqui o cuidado é diferente. Uma compra e venda não interessa só entre comprador e vendedor, entre pai e filho, e sim interessa a todos quando for uma compra e venda que passa pelos serviços notariais e registrais. Porque se for um negócio que tem uma anulabilidade, esse filho adquiriu, registrou, depois ele vai vender para o terceiro, esse terceiro para outro terceiro, chegou lá dentro do prazo de contestação desse negócio de 2 anos, pode vir alguém e derrubar toda essa cadeia, prejudicando todo o sistema. Quando hoje o sistema está voltado para proteger, né, vai exigir o quê? Que seja feita uma depuração interna de cada negócio jurídico para ver se não tem nenhuma mácula ali, para fins de ter segurança, quando na verdade o sistema hoje, o sistema de registro de direitos estabelecido no nosso Brasil por opção do legislador, né, ele outorga ao notário registrador o agir conforme o direito, observando todas as condicionantes para que o efeito seja pleno. Então, esse 496, conforme está aqui, embora haja doutrina e jurisprudência em sentido contrário, entendemos que deve ser, quando interessar aos notários e registradores e tiver um reflexo nos serviços notariais e registrais, não dá para ver o 496 isolado, tem que ver junto com o artigo 1º da Lei 6.015 e com o artigo 1º da Lei 8935, que exige a observância da autenticidade e da legalidade para alcançar efeitos plenos, tá bem? Encerrando esse parênteses aqui. Outras particularidades da compra e venda, artigo 499, é lícita a compra e venda entre cônjuges com relação a bens excluídos da comunhão. Tá? Então aqui um cônjuge pode comprar um imóvel do outro, desde que haja a efetiva transmissão de patrimônio. Isso vai se dar, por exemplo, no regime da separação absoluta ou convencional com pacto internupcial, que o imóvel é só de um, né? E o João vai vender para a Maria, e eles são casados em regime de bem que não comunica o patrimônio, ele vai vender para ela sem problema algum, diferentemente se fossem casados por um regime da comunhão universal, por exemplo, em que só existe um patrimônio. Nesse caso não tem como ocorrer a transmissão, porque no momento que transmitir ele vai estar adquirindo junto. Logo, não se aplica o artigo 499, não pode fazer negócio jurídico quando não há essa efetiva transmissão de bens. Tá? Então, os bens excluídos da comunhão, sim, podem ser contratados. Tá? E aqui um detalhe, trazendo o problema que verificamos anteriormente, os atos anuláveis. Pode um cônjuge vender patrimônio sem a anuência do outro, quando não for, por exemplo, no regime da separação convencional, são casados na comunhão universal, né? Mas um patrimônio foi adquirido com cláusula de incomunicabilidade, por exemplo, né? E agora esse que recebeu quer vender. A lei estabelece a necessidade da anuência do outro. Pode fazer esse título, essa compra e venda sem anuência, mesma questão anterior dos atos anuláveis. A lei impõe uma anulabilidade aqui, né, que o tabelião e o registrador devem estar atentos para a observância fiel da legislação. Se a legislação estabeleceu a anuência do outro, vai ter que ter. É obrigatória essa fiscalização de vocês.
para evitar que façam atos sujeitos à anulação. Tá? E porque tem uma consequência, pode ter uma responsabilidade do serviço notarial registral de deixar de cumprir a razão pela qual foram criados, que é a proteção da sociedade como um todo, o princípio da segurança jurídica, que também está nesses artigos primeiro, né? Está realizando um ato que não tem segurança jurídica alguma. Isso pode ter uma consequência de responsabilidade para o notário registrador. Tá? Outra particularidade aqui, trazendo para vocês o artigo 500 do Código Civil, que trata da compra e venda ad corpus e ad mensuram. Tá? É uma questão bem delicada, bem específica, que tem que ser bem conhecida para ser bem aplicada. Até 5% de diferença se admite, tá? Numa contratação. E a lei aí presume a questão ad corpus. Mais de 5%, a lei estabelece que ela é uma compra e venda ad mensuram, ou seja, pode ter um reflexo na contratação com relação a ou pedir o abatimento do preço, quando for a área menor, ou até a resolução do contrato. Tá? É importante conhecer bem para poder aplicar esse artigo 500 aqui. O que pode acontecer, às vezes, em áreas grandes de terras de imóveis rurais, o tabelião consultar o comprador e o vendedor acerca desse detalhe aqui, compra e venda e ad mensuram, que pode estar dentro do aspecto negocial, dentro do aspecto da vontade das partes. Por exemplo, aqui, ó, o imóvel é de 10 mil hectares, é o que está na matrícula de 10 mil hectares. Mas daqui a pouco vai fazer uma retificação e se apura que ele não tem 10 mil hectares, e sim que ele tem 9.300 metros quadrados, 9.300 hectares, perdão. Né? É uma grande diferença, Isso permitiria essa questão da ou diminuição do preço correspondente à área apurada ou a resolução do negócio. Tá? Isso é o que está no Código Civil, essa é a regra. Mas eles podem optar, o comprador pode dizer assim, ó, não me interessa quanto que vai ter de área, não me interessa se é 10 mil ou 9.300, me interessa aquele corpo certo e específico, me interessa a fazenda X. Não me interessa a área que ela tenha. E isso daí vai ter que vai ficar claro na escritura e vai para o registro de imóveis. Cláusula ad corpus. Ad corpus, quando o comprador não está preocupado com a área, e sim com o corpo. Ele gostou daquela fazenda e não interessa se vai ter vai ter falta de área superior a 5%. Para ele não interessa isso aí. Tá? Mas daí isso tem que estar escrito na escritura e publicizado no registro de imóveis. Tá? Esse é o aspecto fundamental com relação à compra e venda ad corpus e ad mensuram. De regra, a lei estabelece essa questão, tá? Mas pode deixar ao critério das partes pactuar. Outro artigo interessante também da compra e venda, que trata da compra e venda entre condôminos, né, de coisas indivisíveis. Se tem um imóvel indivisível, por exemplo, um apartamento, né, que foi adquirido por herança, um dos proprietários, hoje herdeiros, né, já registraram, ele quer vender a sua área ideal daquele apartamento, que é um bem indivisível, para um terceiro. É possível isso sem que se dê a oportunidade dos demais condôminos exercer a sua preferência visando a consolidação da propriedade? Nesse caso, o tabelião e o registrador devem estar atentos. Por quê? Porque esse negócio também é problemático, se não for dada a oportunidade dos demais condôminos exercer essa preferência para quê? Para a propriedade consolidar. Tá? O artigo 1231 do Código Civil, a propriedade ela tem esse caráter da exclusividade. Então ela é elástica, ela pode vir a ser de várias pessoas ou ter direitos reais limitados por um determinado período, mas a intenção do legislador é que a coisa seja de uma só pessoa e propriedade plena. Então ela permite essa dissociação de direitos, mas sempre pensando em ela retornar ao estado normal, que o estado normal é esse, uma coisa, um dono. Tá? Por isso que existe a previsão do artigo 504, que dentro da compra e venda precisa ser observado pelos notários registradores. Daí temos outras cláusulas também relativas à compra e venda, que
podem ter reflexo na atividade notarial e registral. A retrovenda, artigo 505 do Código Civil, né? Aqui vamos passar esse dispositivo para vocês. O vendedor de coisa imóvel pode reservar-se o direito de recobrá-la no prazo máximo de decadência de 3 anos. Então, cuidado essa questão dos prazos específicos sobre essa cláusula da retrovenda, porque também temos a questão da preferência, né, a preempção, que também tem outros prazos. Isso não pode haver confusão dentro de uma escritura pública, e às vezes acontece. Quando está tratando da retrovenda, que é a possibilidade do vendedor recomprar a coisa num determinado período, tem que estar escrito isso, e esse é o prazo que decorre da lei. Tá? Não dá para confundir a retrovenda com a preempção. E a preempção está no artigo 513 e seguintes do Código Civil, a questão da preempção ou preferência, que decorre dos artigos 513 e seguintes do Código Civil, que não se confunde com a retrovenda. Tá? Tem que ficar bem atento a isso aí. Cada vez que, não é comum acontecer isso, mas cada vez que dentro de uma escritura for tratado sobre retrovenda ou a preempção, é conveniente que o tabelião, o seu preposto e o registrador, o seu preposto, vão no Código Civil e deem uma olhadinha lá. Tá? Então, sobre compra e venda, trazendo esses aspectos principais que dizem respeito aos serviços notariais e registrais, era isso que tínhamos para passar para vocês. Mais uma vez, muito obrigado e bons estudos. Continuem conosco.